Salve, minha rapaziada, tamo de volta aqui, cara. Eu acho que no momento que eu publicar esse vídeo, com certeza, né, vai passar aí da meia-noite, né? A gente já vai estar no sábado, dia 14, né? Mas eu tô gravando aqui um pouquinho antes da meia-noite, cara, e é o terceiro vídeo que deveria ter saído na sexta, né, cara? Mas acaba ficando pro primeiro vídeo do sábado, né, na madrugada, de sexta pra sábado. E, cara, sabe quando tá tudo errado, né, cara? Eu fui publicar... eu passei a tarde inteira, cara, ligando para pessoas até para apurar informações importantes para vocês, referentes a negociações do Botafogo, referentes à questão do Chay, referente à questão do CEO, algumas aspas, né? O que ele quis dizer com algumas falas dele lá na live da Botafogo TV, né, cara? Isso tudo, na minha opinião, é muito importante. Porém, cara, é aquele dia que tudo deu errado, cara. No momento que eu fui publicar o meu vídeo, a internet da minha casa tava com uma conexão péssima. Eu tive um compromisso de trabalho e outro familiar, acabou que eu não tive tempo de fazer os vídeos, né, e publicar. E aí eu fiquei fora de casa, não tive como fazer, o meu vídeo que eu tinha feito não estava carregando de jeito nenhum. Para completar, tive problema de memória no celular também, então deu tudo errado. E aí várias informações que eu tinha apurado, né, cara, e graças a Deus eu não tenho essa vaidade, né, cara, saíram já em outros veículos, né, cara, vocês já puderam ver as situações aí do Chay, né? Antes de eu começar aqui, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho. E a verdade é essa, né, cara? A gente tá por detalhes de ver o Botafogo anunciando a compra do Chay de forma oficial. Como é que vai funcionar isso? Tem detalhes do contrato, como é que vai funcionar essa transação, com que dinheiro, tudo mais. A gente vai falando de maneira posterior aí no vídeo, né? A questão é que isso já estava muito bem encaminhado já, né, na data de aniversário do Botafogo, né, no dia 12 de agosto. Inclusive, é uma informação aqui, eu acho que ninguém deu isso ainda, né? Eu pude confirmar com 3 pessoas. A intenção do Botafogo era divulgar a compra definitiva do Chay na live de aniversário do clube no dia 12 de agosto. Essa era a intenção do Botafogo, certo? E infelizmente não foi possível porque tiveram algumas partes ali, ó, não, a gente não concorda com isso, vamos voltar a negociar, tudo mais. E demorou um pouquinho mais, né? Da parte do Botafogo isso. Tanto é que o CEO chegou a falar um pouco sobre a negociação do Chay, né? E chegou até, opa, peraí, então não tá tudo definido, né? A gente chegou a publicar, né, lá no Instagram, né? Enfim. Era uma intenção do Botafogo comprar o Chay, deixar tudo decidido, tudo definido, tudo acertado e divulgar ao vivo na live de aniversário do clube no dia 12 de agosto. O Botafogo ia divulgar, né, ó, rapaziada, compramos o Chay, ele ia aparecer na live e tudo mais. Mas algumas coisas emperraram um pouquinho. E eu não duvidaria nada neste sábado a gente ter uma definição, né? A gente ter um anúncio, a gente ter toda uma... né? Mesmo que seja adiado, cara, a gente ter, né, colocado, posto em prática aí a questão da comunicação, do marketing do Botafogo agindo para anunciar o Chay definitivamente como jogador do Botafogo, não mais apenas emprestado pela Portuguesa, né? E antes de eu começar a falar um pouco sobre como é que pode funcionar, né, esse trâmite, eu quero destacar algumas falas do próprio CEO nessa live que a gente teve de aniversário do Botafogo. Primeiro de tudo, a gente pode reclamar do que for dessa diretoria, do departamento de futebol, do Durcésio, do Freeland, do próprio CEO, quem eu venho cobrando aqui, né? Do Botafogo tem que ter um patrocínio novo, não basta ficar demitindo funcionário, né, e não trazer um patrocínio. A gente sabe que é difícil, mas é o papel dele. Porém, cara, vou te falar, eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei muito satisfeito com a transmissão ao vivo que a gente teve da Botafogo TV, né, falando um pouco com o CEO, não só com o CEO, Jorge Braga, mas também, né, com o diretor de negócios, né, que chegou há menos de um mês, que é o Lênin Franco, né? Eles entraram ao vivo na live da Botafogo TV para responder perguntas de torcedores que interagiam no Twitter com a hashtag #FalaFogão. E, cara, foram várias perguntas feitas em tom forte. E esse gramado que tá um pasto, né? E o centro de treinamento que é uma vergonha que o Botafogo tem que estar para ontem. E eles leram tudo, né, cara? Há um tempo, ninguém ia deixar, né, fazer algum tipo de pergunta forte desse jeito. Iam deixar fazer as perguntas, mas não dessa maneira. Eles leram tudo e responderam tudo da maneira mais sucinta possível. E não só de maneira sucinta e corajosa, né, cara, mas de forma muito coesa, de uma comunicação, assim, muito além. Eu vou te falar, a gente pode discordar de algumas coisas. O CEO, por exemplo, eu sei que ele foi um dos caras fundamentais na venda do PV, a qual eu fui terminantemente contra, continuo sendo, para mim foi uma burrada que o CEO fez. Porém, cara,
é muito aliviante a gente ver um CEO, um cara bem articulado, um cara falando em nome do Botafogo, falando com um viés profissional, ao invés de um Mufarrege, de um Ricardo Rotenberg, né, deitado numa live, né, deitado num sofá durante uma entrevista coletiva, né, um Carlos Augusto Montenegro falando um monte de besteira. Eu prefiro muito mais isso, né, do que essa realidade que a gente tinha com o comitê de futebol e que a gente sempre teve na história do Botafogo, né? Diretor indo pra reunião com blusa do Darth Vader, né? Então é bizarro, né, cara? Pelo menos isso mudando. Algumas aspas eu achei interessantes, por quê? O CEO, ele falou muito do centro de treinamento. Isso daí é uma coisa que eu já venho apurando já há um tempo. E o CT, ele... Algumas coisas, né, cara? Algumas questões até em termos burocráticos, né? De documentação... de parcelas que não foram pagas aos Moreira Salles, né, cara? Elas estão sendo resolvidas e em breve a gente pode ter novidades no CT em relação ao andamento de obras, não só na parte do campo, mas na parte de instalação. E, bom, obviamente fiscalizar, certo? Porque o CEO falando não é mais um diretor, um cardeal aleatório que quer fazer mídia em cima, certo? Segundo parâmetro muito importante, Estádio Newton Santos, né? Se fala muito nos tal dos naming rights, né, cara, em fazer o Estádio Newton Santos rentável, né, cara? Não vai adiantar, né, fazer isso se o próprio CEO falou isso. Se o Botafogo não tiver um acordo com a prefeitura para conseguir prolongar o contrato de concessão do estádio junto à prefeitura, e o CEO informou em primeira mão, né, nessa live, que o Botafogo ele tá vendo isso, né? Esse contrato, se eu não me engano, ele vai até, cara, 2032. Né, eu acho que é 2031 ou 2, eu não me lembro exatamente agora, peço até desculpas para vocês, né? Mas enfim, o Botafogo já tá pensando em prorrogar isso, já tá trabalhando junto à prefeitura e fico muito satisfeito. E vem a situação do Chay, né, em que ele disse que tinham algumas coisas que eles não estavam à parte em relação a, né, que eles não estavam a par sobre valores, né, pagamentos, tudo mais, né? Então acabou passando a responsa ali pro pessoal que agencia, né, a carreira do Chay. E na boa, cara, sinceramente, eu acho que é o papel dele, certo? Tentar ao máximo, né, tornar a parada rentável e a custo-benefício bom pro Botafogo, apesar do Chay ser um bom ativo do Botafogo técnico hoje. E uma coisa importante é sobre vazamentos, né? Ele falou que ele tá aprendendo a lidar, né, nesse meio esportivo com a quantidade de vazamentos que acabam sendo naturais num clube, mas que às vezes acontecem para prejudicar. Tem muita gente, né? Como ele falou, ele até citou a questão do shopping, né, cara? Tem muita gente incomodada. A gente pode reclamar de qualquer tipo de coisa que o CEO tenha acertado ou errado, que a gente discorde, como foi a venda do PV, né? Mas é um cara tentando trabalhar dentro, né, do entendimento de negócios dele, sem rabo preso com ninguém, certo? Tentando tirar os contratos mal amarrados, quer dizer, os péssimos contratos de bem amarrados dentro do Botafogo. Isso está incomodando muita gente. É só vocês verem quem é que vazou coisa do CEO aí recentemente, que foi cardeal importante nos tempos, num passado não muito distante, certo? E ele disse que ele está querendo passar por cima disso tudo e falou até muito emocionado, isso eu achei muito legal. Enfim, que tenhamos mais aparições do diretor de negócio Lênin Franco, né, do CEO. O Lênin Franco falou inclusive sobre marca própria, né, sobre fornecimento de material esportivo com a capa, tudo mais, as possibilidades. Falaram muito bem, eu achei muito interessante, certo? E agora a gente parte para o Chay, cara. A situação do Chay é a seguinte, né, a gente sabe muito bem já, né, que o contrato foi: o Botafogo pegaria por empréstimo o Chay se ele viesse com o mesmo salário da Portuguesa, né? Salário bruto. E na Portuguesa ele ganhava 15 mil por mês, certo? Então, dentre os jogadores, tirando atletas que têm salário de base, é o menor salário do Botafogo. E é o jogador que mais rende, certo? Então dá para entender uma força para valorização, né, muito para cima de um sarrafo no contrato, certo? Uma outra situação que eu enxergo, né? Cara, tem 2 gatos caindo na porrada aqui, ó. Enfim, o Chay, né, cara, ele, tá rendendo muito bem. E pro Botafogo adquiri-lo, ele tinha até agora mês de setembro, para pagar 500 mil à Portuguesa e ajeitar ali o contrato, né, ajeitar o salário, ou até o fim do ano, até dezembro, pagar 1 milhão. O Botafogo tá resolvendo com a Portuguesa da seguinte maneira: não sei
Confesso que eu não sei se alguém já noticiou isso, né? Mas o Botafogo ele tá pagando menos do que 500 mil, certo? Eu não posso falar valores exatos, até porque eu não sei, eu falei com uma pessoa só e não se confirma informação falando só com uma pessoa, né? Mas o Botafogo talvez pague ele entre 300 e 400 mil, vamos colocar assim, um valor à portuguesa, tendo um percentual menor do que o de 100%, né? Até porque, assim, é muito difícil que o Botafogo consiga vendê-lo por um valor altíssimo, porque é um atleta já de 30 anos, o retorno é mais técnico e financeiro, mas o Botafogo mantém um percentual pagando essa quantia aí entre 300 e 400, né, para ter algum retorno, vamos dizer que algum clube de fora tenta comprar, né, um dia, enfim, né, e até porque o desejo do Chay, né, no momento que ele veio para o Botafogo, era até visando mercado. Ele queria vir para o Botafogo, mostrar o seu futebol e talvez receber uma proposta para fora para ir embora. A cabeça dele mudou, ele quer ficar aqui no Rio de Janeiro, ele tá tendo, teve um filho, né, tá com família, é um cara que tá se amarrando, né, nesse hype no Botafogo. O jogador, gosta, né, cara? É maneiro pra autoestima do cara. O cara tá se tornando um xodózaço aí de um grande clube do Rio de Janeiro. E ele tá se amarrando nisso, cara. Ele tá vivendo o ápice dele aos 30 anos de idade, né? E isso pesa muito. Até para ele receber menos do que ele receberia numa proposta de fora, certo? E aí, o que acontece? A gente teve, né? Tudo ia se ajeitar nos últimos dias, né? Em relação a salário e tudo mais, mas vamos ajustar um negócio aqui, que isso daí talvez esteja fora da realidade, alguma meta contratual, tudo mais, o tempo de contrato, e aí parece que tudo vai se ajeitar. Eu não sei exatamente quais são os números aí salariais, né, que o Chay vem a receber. O que eu sei é que não é algo alto, né, é mais, obviamente, do que ele recebe hoje, né, mas não é algo alto para a realidade do Botafogo e só vai aumentar com as metas dele. Isso eu acho muito interessante. Porque um cara que ganhava, igual, vou tirar o parâmetro aí do Vina do Ceará. Ele ganhava um salário, né, merreca, perto daquilo que o pessoal do Ceará ganhava. Comendo a bola durante 2 temporadas. Renovam o contrato dele, dão luvas na mão do cara, $500 mil de salário. O futebol do Vina desapareceu, ainda mais que... Tô falando que o Chay, até porque o Chay não tem um histórico de indisciplina do Vina, né? Ou não sei, né? Mas o Vina é um cara que, quando ele tá ali acomodado, irmão, ele não vai jogar, tanto é que a temporada dele no Ceará é decepcionante pro torcedor do cearense. Então você tem que fazer com que o mercado, as metas, os bônus, os números, também motivem o atleta a continuar se esforçando, certo? Porque você paga um salário de 300 pau pro cara e ele vai ficar ali, já tô ganhando mesmo. Isso é inconsciente, sabe? Isso entra, isso tá nos nossos padrões, até dos nossos trabalhos, sabe? Enfim, eu, por exemplo, eu rendo muito mais, eu produzo muito mais em trabalho se eu tiver que receber por trabalho, né, do que propriamente num salário já cheião, né? Eu já tive essas 2 experiências. Enfim, e aí, né, se o cara atingir uma meta de jogos, de gols, de participação, tudo mais, o salário dele vai aumentando, né, e eu não sei exatamente quantos são esses aumentos. O que eu acho, cara, é que tá tudo muito bem amarrado, né, e outra coisa, Brown, de onde vem esse dinheiro? Porque o Botafogo não tem dinheiro, certo? De onde vem essa quantia entre 300 e 400 mil? Sinceramente, eu não sei. Sei que é uma doação, né, sei que é um dinheiro que o Botafogo não tem em caixa, né, o único dinheiro que o Botafogo recebeu recentemente, que eu já pude apurar com 2 pessoas, que o dinheiro do Chay não vai vir através disso, né? Foi o valor que o Botafogo ganhou da Comebol por ter cedido o Nilton Santos para a Copa América, que é de R$1 milhão. Isso daí já entrou para Cinderclubes, pagar dívida, enfim, pra outras coisas, não vai ser por isso, né? De onde está vindo esse dinheiro, não sei. O fato é que o Botafogo vai pagar, certo? Então é isso. Esperemos esse anúncio oficial do Chay em breve, né? Ele ia acontecer no dia aí 12 de agosto, né? Mas enfim, bom que dá uma quebrada nesse gelo aí da derrota para o Operário, e a gente vai com tudo para falar um pouco desse Brasil de Pelotas e Botafogo, que eu talvez estarei no estádio Nilton Santos às 6h15 da tarde no domingo. E é isso, gente. Mais informações a gente faz ao longo do dia aí com outros vídeos e outras informações. Valeu? Beijo. Quero saber o que vocês acharam dessa notícia do Chay aí. Valeu? Fui!